Fala turma, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Eu vou falar sobre gatilhos mentais. Os gatilhos mentais, eles são diversos. Existem dezenas, centenas de gatilhos mentais, mas existem alguns que são muito mais eficientes que a gente utiliza no marketing digital. Os gatilhos mentais, como vocês sabem, são coisas que ativam nas pessoas a atenção e além da atenção, vai gerar nessa pessoa a necessidade da ação. Então essa pessoa vai sentir uma necessidade de agir mediante ao que vocês estão falando. O gatilho mental que eu vou falar hoje aqui é sobre histórias. E esse é um dos gatilhos mentais que eu considero mais poderosos de todos. Eu vou explicar para vocês por quê. Vocês já pararam para pensar o quanto as pessoas são vidradas em histórias? E isso não é só quando é pequeno. Crianças são muito vidradas em histórias também. Mas isso não acontece só quando criança. Isso acontece também depois que a gente cresce. Um exemplo disso é o exemplo de vocês pararem a vida de vocês e pagarem, mais do que pararem, pagarem para ficar dentro de uma sala de cinema lá no escuro assistindo a uma história. Essas pessoas que fazem esses filmes, eles são preparados para fazerem histórias que vão chamar a atenção de vocês. Eu tenho certeza que você já se pegou 100% vidrado em uma história de modo que você não conseguia nem sair daquele momento. Você tinha qualquer outra coisa para fazer, tinha que estudar, tinha que trabalhar, tinha que sair, tinha que fazer qualquer coisa. Mas teve uma história que estava passando ali na televisão, seja de um filme, seja uma novela, que você parou e não conseguiu tirar a atenção dali. As histórias, elas vão chamar muita a atenção das pessoas. O que acontece? Quando você trabalha com dados, quando você trabalha com opções, com possibilidades, enfim, quando você é muito objetivo, o que acontece? A pessoa ela vai ter duas opções de resposta. Ou vai ser sim, ou vai ser não. Mas quando tu trabalha com histórias, por exemplo, quando tu tá lá conversando com um cliente e tu vai trabalhar sobre história, em vez de tu contar algo para ele de uma forma objetiva, tu conta toda a história por trás disso, essa pessoa vai ficar com a atenção ali. E por quê? Porque a história, ela ativa no cérebro da pessoa que tá ouvindo sentimentos, ela ativa no cérebro da pessoa emoções, porque essa pessoa vai conectar a história que está sendo contada com coisas da vida dela. Então, essa história que está sendo contada, ela vai se identificar, ou ela vai pensar em algum momento da vida dela, ou seja, o cérebro dela vai estar trabalhando ali. Além de ela estar prestando muito mais atenção em ti, ela vai sentir um turbilhão de coisas, ela vai se conectar contigo. Então, a resposta dela não vai ser só sim ou não. A resposta dela vai ser talvez uma conversa ali que vocês vão desenvolver e que vai fluir, vai acontecer muito mais coisa do que se você fosse objetivo. O que mais que o gatilho mental da história ativa? Ele ativa a imaginação da pessoa. Ativando a imaginação da pessoa, vai ativar também a inspiração. Essa pessoa está vendo essa história, está ouvindo essa história que aconteceu contigo e ela vai se inspirar a fazer a mesma coisa. O que a inspiração ativa? A necessidade da ação. Ela sabe que para fazer isso, para ter a mesma história que tu, ela precisa agir. E ela vai estar conectada, ela vai ter sentido os mesmos sentimentos, ela vai ter sentido esse turbilhão de coisas dentro dela. E não só aqueles dados, ela não só recebe os dados e gera uma resposta. Então, quando a gente fala de gatilhos mentais, o que o gatilho mental vai te proporcionar? O que ele vai te trazer? Falando nesse mundo de mercado digital, vai te trazer principalmente a atenção dessa pessoa, que é o que a gente quer, o que a gente busca de início. E por quê? Tendo a atenção inicial da pessoa, depois a gente faz o que quiser, a gente pode persuadir, né? Usar a nossa comunicação persuasiva da forma que a gente bem entender, trabalhar da forma que a gente aprendeu e que a gente acha que é mais efetivo.